UHF. Televisão exclusiva. Curitiba, Paraná. Túlio Vargas nasceu em Piraí do Sul em 28 de junho de 1929, filho de Dalila Rolim Vargas e Rivadavia Barbosa Vargas. É formado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Foi deputado estadual de 1962 a 1970, deputado federal de 1970 a 1975, Procurador-Geral do Estado junto ao Tribunal de Contas de 1980 a 81, Secretário de Estado da Justiça de 81 a 82 e Vice-Presidente do Centro de Letras do Paraná. Presidente reeleito da Academia Paranense de Letras, tem 17 livros publicados. Este é Túlio Vargas, nosso convidado de hoje na Sala Exclusiva. Boa noite. Estamos iniciando mais uma apresentação de Sala Exclusiva. Essa noite, a presença de Túlio Vargas, político, homem público, escritor, historiador, enfim, uma das figuras mais respeitadas no cenário público da vida paranaense. Boa noite, Túlio Vargas. Boa noite. Prazer estar no seu programa. Conosco, como sempre, habitualmente, o analista político Silvio Sebastiani. Boa noite. Bom, está aqui conosco Túlio Vargas. Túlio Vargas nasceu em Piraí do Sul, a terra também política do ex-governador da família, Moisés Jupion. Túlio Vargas, de origem da UDN, do Moisés Jupion, do PSD. Aliás, adversários políticos aqui no nosso estado do Paraná e no Brasil inteiro, os dois partidos. Túlio Vargas, filho de Rivadavia Vargas, que foi também deputado estadual pela UDN, constituinte de 47, que faz a importância disso, deputado constituinte de 47. Mas Túlio Vargas, nascendo em Piraí, podia contar um pouquinho da sua vinda de Piraí para Curitiba. Como é que foi a família? Como é que a família se transportou de Piraí para Curitiba e quando? Bem, nós éramos uma família muito numerosa e meu pai recebeu um convite de um parente nosso, em Itapetininga, no estado de São Paulo, para dirigir uma das empresas madeireiras daquela localidade. Então, ainda pequeno, eu me vi transferido de domicílio para o estado de São Paulo, onde a nossa família permaneceu até 1946. Foi quando o meu pai foi convocado pelo Diretório Regional da União Democrática Nacional para ser candidato a deputado estadual pelo Paraná. Meu pai foi eleito, naquela ocasião, numa coligação formada por vários partidos, apoiando a candidatura de Moisés Lupion à governança do estado. Com a eleição do meu pai, viemos residir em Curitiba e passamos a conviver com os problemas políticos e partidários resultantes dessa investidura de meu pai na política do estado do Paraná. No início da sua vida pública, a sua primeira eleição, teve como base principal, base eleitoral principal, Piraí do Sul e a região? Não, a minha não. Meu pai tinha base política na região de Piraí do Sul, enfim, toda aquela área do Norte Pioneiro. Eu já ingressei na política na região norte do Paraná, na cidade de Maringá, onde após formado em Direito eu fui advogar. Então, na verdade, herdei também uma parte desse eleitorado cativo do meu pai, principalmente na cidade de Piraí do Sul, e pude somar então a minha votação com a região do norte do Paraná, com a região de Piraí do Sul, Curiúva, São Jerônimo, onde
o meu pai fazia militância política. Túlio, mas você teve umas mudanças assim interessantes. Você, quando estudava aqui em Curitiba, cursava Direito em Curitiba, você se entrou primeiro na área esportiva. Você ligava na área bem esportiva. Inclusive, eu me lembro muito bem que você era até representante aqui do jornal Gazeta Esportiva de São Paulo. São Paulo. E você lidava muito nessa área. Podia contar um pouquinho dessa área, para depois você dar uma transformação e mudando para Maringá você entrar efetivamente na política? Bom, na verdade, eu já sentia uma certa vocação política, porque desde os bancos escolares eu já participava dos movimentos estudantis. Eu me lembro que ainda na fase do ginásio, no estado de São Paulo, na cidade de Itapeva, eu fui presidente do centro estudantil daquela escola. Depois, vindo para Curitiba, fiz muita política estudantil na União Paranaense dos Estudantes Secundários, onde fui eleito presidente. Depois, na universidade, no Centro Acadêmico Hugo Simas. Então, eu senti uma preparação para futuras jornadas de representação maior no espaço político. E, concomitantemente, participei da radiofonia paranaense na área esportiva. Fui locutor esportivo da PRB2, depois da Rádio Guairacá. Trabalhei muito também como cronista esportivo no Paraná Esportivo e como representante da Gazeta Esportiva de São Paulo, aqui no Paraná. Então, esta vivência foi um forte subsídio, foi uma forte sustentação para que eu pudesse depois alcançar maiores voos na carreira política. Você quer dizer que você, formando em Direito, você foi exercer a sua função de advogado em Maringá? Em Maringá. Isso que ano que foi, mais ou menos, Túlio? Foi 1955. Maringá ainda uma cidade em formação, uma cidade porta ali do Norte Novo, né? E ainda com aquela feição de faroeste, mas pude me integrar à sua vida comunitária, advogando e também militando na área esportiva, como presidente e fundador da Liga de Futebol Regional de Maringá. Enfim, eu continuei adepto do esporte, fazendo a advocacia, o que foi, na verdade, um trampolim para a política. Né? Foi de 50, seu pai teve mandato até 54, Sim. de 47 a 50, né, de 50 a 54. Sim. E você passa a ter mandato em 62. 62. Primeiro mandato de deputado estadual. Foi pelo PDC? Partido Democrata Cristão. Na época, embora a minha origem da UDN, mas por problemas internos da política de Maringá, eu fui obrigado a fundar o Partido Democrata Cristão junto com o Padre André, que foi uma figura legendária da época da nossa política naquela região, fundar esse novo partido, porque já não havia espaço para mim na União Democrática Nacional, que era o meu partido de origem. Antes de vir eleito deputado estadual, isso foi lá em 1962, fez política municipal em Maringá. Ah, sim, participando das eleições municipais. Mas chegou a ser candidato lá? Não fui. Já a eleição foi em 62. Fui candidato já pela primeira vez para deputado estadual, mas participei das campanhas de prefeito, do doutor João Paulino, que foi um dos maiores prefeitos daquela cidade, e com o qual eu muito me identifiquei, e até devo a ele grande parte da minha primeira eleição como deputado estadual, porque recebi o apoio dele, na época, prefeito de Maringá. Deputado estadual de 62 a 66, depois se reelege Sim. até 1970, 2 mandatos de deputado estadual. Quem eram os governadores nessa época, Túlio Vargas? 62? Bom, 62 já era o governador Ney Braga. Eu já me integrei no Partido Democrata Cristão, porque participei ativamente da campanha para a eleição de Ney Braga ao governo do Estado. Aliás, eu queria até lembrar um pouquinho, com você junto, que em 62, na legislatura de 62, tinha um fato interessante, você deve se recordar também, aqui na Assembleia Legislativa. Dos deputados tinha 3 vagas.
Túlio Vargas, Horácio Vargas e João Vargas. João Vargas de Oliveira. Não? Acho que isso é inédito, assim, uma coisa interessante. Né? Embora o nosso parentesco seja muito remoto. E nenhum do PTB, eram dois da UDN e um do PDC. Era a bancada dos Vargas. Bancada dos Vargas. Faziam liderança, faziam mesa. Nem tanto, né? Nem tanto, porque era uma bancada minoritária. Né? Na continuidade da sua vida pública, deputado estadual de 62 a 70, dois mandatos, alça voo a Brasília e vai ser deputado federal. E lá também cumpre 2 mandatos. Exatamente. O segundo mandato eu não cheguei a concluir, porque fui convidado para ser secretário de Estado da Justiça no governo de Jaime Canet. Então, eu voltei para Curitiba e não concluí o segundo mandato de deputado federal, mesmo porque em 78 eu fui candidato ao Senado, como do conhecimento de vocês. Vamos contar daqui a pouco sobre isso também, é um assunto muito importante, para a gente lembrar de 78, a sua candidatura a senador, que é importante. Agora se me permita só, nós vamos depois cuidar de conversar com Túlio Vargas a respeito da sua atividade de escritor e a sua atividade de historiador, mas fez uma vida pública, uma vida parlamentar de 8, 10 anos. Com a visão do historiador, como era a política e a vida pública àquela época? Bom, era uma atividade mais gratificante, acredito, do que dos dias atuais, porque parece que se respirava mais idealismo na política, mesmo as campanhas, a gente sentia uma adesão espontânea, voluntária, daquelas pessoas que estavam engajadas na nossa causa. Então não existia aquele ranço de profissionalismo da política que eu sei que existe atualmente, né? Hoje é muito difícil você contar com esse tipo de adesão espontânea. A política hoje é feita muito em torno do toma lá, me dá cá, quer dizer, sempre uma contraprestação. Então a política se desvirtuou bastante daquele tempo para hoje, né? Ela está hoje com um cunho assim mais materialista, né? Hoje as pessoas não votam no candidato guardadas as proporções, evidente, há certos casos que pode prevalecer esse tipo de idealismo. Mas as pessoas são mais imediatistas, né? Elas querem resultados imediatos. Então, um apoio sempre é oneroso, o que não acontecia já na época em que meu pai foi deputado, na minha época também como deputado estadual e deputado federal. Parece que é um processo interessante, e sem dizer que isso, não vou dizer que isso seja conclusivo, mas à medida que vai desaparecendo aquela militância apaixonada, pessoal, de crença, de ideal, não é, de partidária, na medida que isso vai desaparecendo em favor do profissionalismo, não é, do marketing político, não é, isso parece que contamina também o eleitor que, como diz Túlio Vargas, passa a ter uma visão mais imediatista das coisas. Não é? E nesse conjunto todo, se perde a visão do longo prazo e das grandes causas. Exatamente. Isso efetivamente aconteceu? Aconteceu, perfeitamente. Há hoje um desencanto, né, em relação à classe política. E eu até há pouco tempo conversando com um deputado, ele me disse, no tempo que você foi deputado, que era bom, a gente não tinha vergonha de dizer que era político. Não tinha mesmo, que orgulho. E também você ia na rua, deputado, eu sou deputado, era importante ser deputado. Hoje ele esconde mesmo a condição de deputado. Ele é obrigado a esconder. E o deputado, à época, além das qualidades que permanecem hoje ou não, de talento, de vocação, de qualificação, o deputado à época exercia efetivamente um poder político. Sim, exercia, até conversamos nos bastidores sobre isso, a soma de poderes ou de capacidade de barganha, vamos dizer, antigamente era bem maior do que nos tempos atuais. O político tinha uma representatividade mais sólida, né? Mais influente no seu eleitorado. No interior, principalmente, pesava muito a presença
do deputado, no concerto das grandes decisões dos destinos daquela comunidade. Hoje, na verdade, já diminuiu bastante esse tipo de influência. Não acredito que o deputado possa ter, como no passado, aquelas mesmas prerrogativas, né? Aquela mesma capacidade de exercer uma influência decisiva junto ao seu eleitorado. Túlio, você teve um período interessante na Assembleia. Você pegou um período de 62 até 66, e vamos dizer até 64, 63. Teve um ano e meio assim de liberdade, de democracia do país. Depois pegou mais outro período maior, que foi durante o período ditatorial, não? Que foi de 64, 65 até 70 na Assembleia Legislativa. Como é que foi a sua posição dentro da Assembleia Legislativa, em termos assim, de projetos marcantes e posições marcantes, junto a dois governos também interessantes, o governo Ney Braga e o governo Paulo Pimentel? Como é que foi a sua participação? Foi de oposição, de situação? Como é que foi a sua participação nesses dois períodos? Nesses dois períodos eu participava da bancada do governo, que eu me engajei na campanha de Ney Braga, depois de eleito deputado pelo PDC, fiz parte da bancada e eu sempre fui muito coerente, muito disciplinado em relação a esse tipo de militância parlamentar, sempre fiel ao partido, né, aos ditames da disciplina partidária e em seguida, com a criação da Arena, como eu também aderi ao movimento de 1964, integrei-me na bancada da Aliança Renovadora Nacional. Então, a minha vivência foi justamente ao lado do governo de Ney Braga e Paulo Pimentel, através dos quais eu pude levar muitos benefícios para a região que eu representava no Legislativo, e de me dedicar ao debate, ao estudo das questões que interessavam ao desenvolvimento social, político e econômico do Estado do Paraná. Você foi líder, inclusive de governo, na Assembleia? Foi. No governo Paulo Pimentel, eu fui líder da bancada, e depois na Câmara Federal fui vice-líder também do Partido Democrático Social. A sua eleição na Câmara Federal foi em 70, né? Você assumiu a Câmara Federal em 71. Certo, 71. Vamos falar um pouquinho da Câmara Federal, então? É uma grande escola, né? A Câmara Federal, o importante de um deputado que chega de uma região do interior, como aconteceu comigo, é a necessidade de um período de adaptação para depois se identificar bem com a parte operacional da Câmara dos Deputados. Porque no momento em que você se engaja dentro daquele processo, daquele mecanismo, onde atuam pessoas das mais diversas características, né, cada um representando cada estado diferente, e cada um com ideias próprias para projetos diferenciados quanto ao desenvolvimento do país. Então, você, na verdade, trabalha mais e estuda mais, não no plenário, não sob os holofotes da tribuna, mas nas comissões. O grande trabalho que se faz na Câmara, realmente, é lá naquele silêncio das comissões, onde a gente vai elaborar os pareceres, discutir o mérito dos projetos apresentados, e depois, no plenário, eu acho que o plenário serve mais para um espetáculo, né? O projeto chega pronto no plenário resolver. É verdade que durante o regime autoritário nós praticamente não tínhamos condições de modificar os projetos na sua essência, porque eles já vinham do Poder Executivo mais ou menos definidos. Então a bancada não tinha esse poder de resistência para mudar praticamente as regras estabelecidas. Mas isso fez, talvez, quem sabe, ajudou
não é, esse discricionarismo, essa imposição do executivo à época do regime militar, onde realmente o parlamento não tinha muito poder para mudar, decidir, cortar ou aduzir, não é? Isso acabou ajudando a que o plenário do Congresso Nacional se transformasse num grande fórum na vida brasileira. Né? E aí espocaram, evidentemente, no lado da oposição, espocaram, criaram-se os grandes tribunos daquele momento. E o Paraná contribuiu com isso, a nossa bancada aqui. Quem não podia atuar no Executivo, não podia atuar na comissão, tinha que atuar, era no plenário. Né? Isso vem em reforço à minha tese, porque eu sempre ouço falar que a Revolução de 64 aniquilou as lideranças. Eu acho que foi o contrário, ela criou lideranças políticas. E o Enéas acaba de confirmar isso com a sua experiência, o homem que já esteve, inclusive, no Senado, dos grandes nomes que começaram a florescer e a explodir nos debates, se tornaram grandes figuras do cenário nacional. Foram os homens da oposição, né? Os homens que hoje estão, inclusive, governando o país. Eles nasceram na oposição, se projetaram na oposição, criando uma nova gama de líderes. Não é? Então, essa premissa de que o governo militar castrou as lideranças do país, isso não é verdade, porque foi ali justamente que nasceram essas lideranças que hoje estão governando o país. Que já haviam aflorado, já haviam emergido. Na verdade, essa castração acabou se dando no emergente, não é? no que vinha. Túlio Vargas acaba de nos contar que fez participação no movimento estudantil, foi presidente da UPES. Olha que o movimento estudantil foi o grande celeiro de lideranças políticas na vida do Paraná e na vida do Brasil. No momento em que ocorre a ditadura, isso é ceifado. Então na verdade, criou um hiato, não é? Quem já estava e conseguiu sobreviver, se sobressaiu, não é? E depois se estabeleceu um vazio na coisa. Mas na verdade, eu não creio que houvesse um tolimento da política universitária. Eu não creio que houvesse. O que eu me lembro que o governo proibia era de fazer a política partidária dentro das universidades, das escolas. Mas se fazia a política acadêmica. 477, né? Mas se fazia política... Tinha um decreto, inclusive, proibindo isso. Sim, mas 477. Mas o que permitindo que se fizesse a política acadêmica, a política universitária. E a política universitária lança também, ela também projeta líderes. E o Enéas está aqui, se projetou na política acadêmica, na política universitária. Nós fomos também militantes nessa área, então isso nos deu condição depois de partir para outro nível da política, a política partidária aqui fora. Mas então eu não creio que o que o governo à época proibiu foi que se fizesse dentro das universidades a política partidária, a grande política aqui de fora, que se fizesse lá dentro. Mas nunca coibiu que se fizesse a política universitária, nas eleições, nos diretórios acadêmicos. É verdade ou não? Mas acho que é dentro disso que você, por exemplo, o seu caso, o caso do Enéas, outros mais, que fizeram política acadêmica antes de 64, não? Então foram participar depois de 64. Agora, há casos diferentes. De 64 em diante, não surgiu novos. Tanto é que você citou eles que estão no poder hoje, mas eles fizeram toda a política, esse pessoal todo, política dentro de 64. O caso do Mário Covas, por exemplo. Mário Covas foi deputado federal, foi líder do MDB até 69, quando foi cassado. Né? E outros mais, aqui do Paraná, o Léo de Almeida Neves, e uma série de outros que inclusive foram cassados. Mas depois, eu acho o seguinte, que durante o período ditatorial, que não surgiu, naquele período que não surgiu ninguém. Eu não conheço ninguém que surgiu durante o período ditatorial. E sim fez política acadêmica antes. Durante, eu não me lembro nenhum caso. Não, acho que houve. É que é difícil fazer uma distinção entre um período e outro, porque há uma certa continuidade em tudo isso, né? Então é difícil você separar os períodos. Você veja uma coisa, para o Richa... Mas veja bem, mas se, de acordo com a sua tese, se após 64 não surgiram líderes,
Não foi porque a Revolução proibiu, É aí que o eu acho governo que surgiram proibiu, os não foi. líderes. Os Porque o líderes de governo, hoje o são que o líderes- governo proibiu foi a política partidária lá dentro das Certo. universidades, mas não proibiu Viu? a realização da política acadêmica, volto a falar, a política universitária, que ela forja líderes também. Agora, se não surgiram nesta época, foi justamente por Mas sem o uma decreto omissão, 477, uma indiferença da classe estudantil pela política interna corpus das universidades. Túlio Vargas, sem querer debater, porque não é esse o espírito do nosso programa, sem querer debater. Mas, como dizia, e você conheceu bem, o velho e bom Antônio Nibeli, por amor à discussão, aquela expressão que se consagrou na nossa política aqui, por amor à discussão. Como se ia, no meio acadêmico, nas universidades, nas escolas, discutir, por exemplo, o modelo educacional sem que isto não agredisse ao governo da época, sem que isso não se engajasse de uma forma ou de outra numa linha programática, numa linha ideológica. Se implantou, por exemplo, uma reforma à época, né? Uma reforma na educação brasileira. Como ia o estudante interessado, também maior nessa questão, participar de tudo isso e deixando de lado, não havia como. Não, mas as teses poderiam ser suscitadas, debatidas. Essas teses, tranquilamente, a reforma do ensino, isso poderia ser discutido. O que não se admitia é uma distorção nisso, né? Podia discutir, mas não podia fazer oposição ao governo. Não, acho que não. Tinha que concordar. Não creio que fosse isso, não, porque quantos movimentos desaguaram nas ruas desses movimentos de universidades? Quantos? Vários, grandes passeatas, essa coisa toda. Agora, o fato é que o que não se permitia justamente era levar para dentro das universidades a mensagem dos partidos políticos aqui de fora, que queriam usar os estudantes como massa de manobra. Mas hoje hoje é normal isso. E antes de 64 também era normal. Hoje é normal, tanto é que está aí, quando derrubado o Collor, os estudantes foram para a rua e foram fazer política abertamente, então, e para derrubada até do presidente da República. Quer dizer, O fato é o seguinte, permitam os dois. O fato é que há muitas lideranças que estão aqui que nasceram durante o período do regime militar. Pois é que eu não conheci nenhuma. Me permitam os dois, nós vamos continuar conversando sobre isso. E conversar também sobre a visão de Túlio Vargas na área do Executivo, na área administrativa, foi secretário de Estado por 2 vezes aqui no Paraná, foi membro atuante no Tribunal de Contas do Estado. Mas agora nós temos que fazer uma pausa, que é breve, é um intervalo rápido, e nós já voltamos com Sala Exclusiva. Se você aprecia qualidade e bom gosto, venha ao Shopping Green Tower, onde você encontrará várias opções de compra e lazer. Moda feminina, presentes, perfumaria, ótica, Unimed e uma agradável praça de alimentação. Shopping Green Tower, para você que tem bom gosto e exige qualidade em primeiro lugar. Rua Emiliano Perneta, 288. Os encantos da Serra do Mar podem ser apreciados e desfrutados através de um contato mais próximo com a natureza quando se utiliza como caminho a PR-410, mais conhecida como Estrada da Graciosa. A centenária rodovia, que dá acesso às cidades históricas do litoral paranaense, é repleta de recantos paradisíacos e belas paisagens. A viagem é um pouco mais demorada do que se for feita pela BR-277, mas quem passa por aqui tem a certeza de ter alcançado a sua paz interior.
Estamos de volta com sala exclusiva e a presença essa noite do político, escritor, historiador, Túlio Vargas. Falamos aí do início da vida pública do Túlio Vargas, dos seus mandatos de deputado estadual, deputado federal, ao final do seu último mandato de deputado, ao final não, ao início do seu último mandato de deputado federal, foi convocado para ser secretário de Estado da Justiça no governo de Jaime Canet. Como foi o governo de Jaime Canet? Foi um grande governo, né? Ficou na história, foi um governo que revolucionou os padrões de administração pela dinâmica que ele imprimiu aos seus atos, às suas realizações, aos seus empreendimentos. Para mim foi uma das experiências mais ricas ter participado do governo de Jaime Canet Júnior, porque eu me enriqueci de lições notáveis de operosidade, porque Jaime Canet, como nosso chefe de governo, nos infundia aquele otimismo, aquela característica fundamental do seu temperamento de velocidade na realização das obras do seu governo. Foi realmente um governo marcante e eu posso dizer que para mim foi um privilégio muito grande ter servido ao governo de Jaime Canet. Bem, sala exclusiva é para a gente lembrar o passado político do Paraná. E até quando nós participamos desse passado, é importante que o senhor e a senhora tenham conhecimento. É um fato aqui, hoje, nessa noite de domingo, importante para a gente lembrar. É a eleição de 1978. Para quem não sabe, em 1978, teve 3 candidatos ao Senado da República. José Richa, Túlio Vargas e Enéas Faria. Isso é importante e é necessário falar, porque o telespectador vai nos cobrar isso. Ele quer saber dessa passagem política do Paraná de 1978. Eu vou contar um pouquinho, para depois eles mexerem um pouquinho sobre isso. Túlio Vargas é candidato pela Arena, apoiado pelo governo, o governador Jaime Canet, e numa sublegenda saem 2 candidatos pelo MDB. José Richa, que era ex-prefeito de Londrina, e Enéas Faria, que era deputado estadual por Curitiba. E na sublegenda, então, soma-se os votos. E o Túlio Vargas, naquela oportunidade, saiu candidato único, sozinho, pela Arena, e somados os votos. Houve uma pequena diferença, fez com que, então, na história política registrada do Paraná, o José Richa fosse eleito senador. E naquela oportunidade o Enéas tornou-se suplente de senador. E o Túlio Vargas, aqui presente nesta noite, não foi eleito, embora tenha feito a maioria de votos. Ele fez 1.080 e tantos votos. 1.080 e tantos votos para senador. O Richa fez 890 votos, o Enéas quase 300 mil votos. E somando os dois, então deu uma diferença aí de 60 mil votos, que foi com que o Túlio Vargas então não fosse eleito senador naquela oportunidade. Nós podíamos falar um pouquinho disso, Túlio. Como é que foi a sua campanha? Como é que você saiu candidato? Por que a Arena não lançou mais um candidato para juntar com você numa sublegenda, então, que fortaleceria mais você em votos e poderia, então, eleger o senador naquela época? E mudaria todo o esquema. Porque se o Richa perde aquela eleição de 78, ele não seria mais candidato em 82 a governador do estado. Modificaria todo o quadro político do Paraná naquela oportunidade. Como é que você saiu, Túlio, candidato a senador em 78? Como é que foi o movimento? Por que saiu o seu nome? E seu nome foi em consenso? E por que não saiu um outro candidato também para acumular com você os votos? Bom, é uma história meio longa para contar, eu vou resumir o máximo possível. Havia uma série de nomes postos à mesa para a candidatura ao Senado, mas sempre ocorriam algumas divergências nessa escolha. E
não sei porquê, o meu nome ganhou consenso e eu fui lançado, então, candidato numa época muito difícil, uma época em que o governo federal, principalmente, não do Estado, porque o Estado estava no apogeu de prestígio, mas o governo federal, cujas ações refletiam na política do Estado, o governo federal estava naquele chamado plano inclinado, né, que antigamente é uma frase da época do Império, o plano inclinado do Império, quer dizer, a República estava iminente. Então, havia essa grande dificuldade de êxito na campanha, porque o desgaste do governo era notório, né? Mas o que se acreditava é que uma candidatura única poderia ser a ideal, porque uniria todas as forças que apoiavam o governo e tinha o respaldo do grande prestígio do governador Jaime Canis Júnior e também do governador Ney Braga, que, na minha opinião, também foi um governador extraordinário, cuja administração hoje ela é o limite entre um Paraná subdesenvolvido e um Paraná em grande desenvolvimento, graças à sua ação, principalmente no primeiro governo. Então, nós acreditávamos como estratégia que mais um candidato iria dividir essas forças, porque na ocasião o problema era um problema mais de doutrina. Então, quem apoiava o movimento que estava no governo, né, o movimento militar, isso era uma posição ideológica. Então, dois candidatos poderiam até enfraquecer as forças do governo. Fez-se a avaliação da campanha em si e chegou-se à conclusão que era possível ganhar só com um candidato. Mas, como em política as coisas mudam, como já dizia um político mineiro, como nuvens, né? A política muda, houve acidentes de percurso. Veio a greve dos professores, essa greve dos professores foi decisiva para a vitória da oposição. A peste suína, que desestimulou principalmente as áreas produtoras, que eram muito ligadas ao governo, desestimulou totalmente e até num processo de revolta, toda essa área de produção, onde se produzem suínos, esses trabalhadores do interior se engajaram na oposição também como um protesto, como indignação. O governo federal tinha cortado também os programas de financiamento à lavoura e ainda houve aquele célebre episódio do ministro da Agricultura que mandou vendeu o soja, se não me engano foi a soja. Foi 74 essa da soja. Ah, foi 74? Foi 74. Bom, então vamos eliminar isso. Eu imaginava que esse tivesse sido também dos detalhes. O Paulinelli? O do Paulinelli. Foi 74? 74. Então, com isso, e as áreas do governo que não foram contempladas nesse processo de escolha do candidato comum também, houve áreas que ficaram dissidentes, que resolveram engrossar a oposição. Então, tudo isso resultou numa vitória da oposição. Uma vitória apertada, o que já mostra que a estratégia do governo não estava errada. Não estava errada. Se esses episódios não tivessem ocorrido, é evidente que, com o prestígio de dois governadores à frente da campanha, a nossa campanha teria sido vitoriosa, como foi isoladamente, perdendo apenas pela soma dos dois candidatos da oposição. Essa é a história em rápida análise. Aí tem aí vem a parte do Anésia e do Richa, né? Que o governador Zé Richa, se esse caso não acontecesse, já falei, vou repetir, o governador Zé Richa não seria eleito senador. Vê como é interessante a história política no Paraná e no mundo inteiro, né? Eu me lembro também, em 59, faleceu o Souza Naves, 10 meses antes das eleições, e o Ney Braga ganhou a eleição, foi eleito no ano seguinte.
né? E esse caso também é importante. O Richard, eu acredito que o Richard não seria candidato a governador em 82 se ele não tivesse ganho o Senado em 78. Lógico, Também aí, a história seria completamente modificada. Isso mudou a história porque com a vitória do governo haveria uma continuidade, né, no processo administrativo e político do Estado. Houve essa ruptura e surgiram então os novos governadores da oposição. Da oposição. Aí o PMDB, juntando com uma parte da Arena, não é verdade? O próprio João Elísio, Jaime Canet, que foram participar da campanha do Zé Richa, foram apoiá-lo, né? Quando na última eleição, na sua eleição, o senhor Jaime Canet estava contra o senhor Zé Richa, né? Depois veio então apoiá-lo e engrandeceu e ganhou a eleição do candidato, do Ney Braga, que é um candidato forte também, que era o Saul Raiz. É um candidato excelente, candidato, uma figura maravilhosa, um candidato de primeira grandeza, que o partido do governo apresentou naquela oportunidade. O apoio do governador Jaime Canet à época ao Richa foi decisivo, porque inclusive ofereceu uma credibilidade notável à candidatura da oposição. Com todo o seu grupo, inclusive o vice, que era o João Elísio Ferraz de Campos, que foi vice-governador do Zé Richa, indicado pelo Jaime Canet. Só os caprichos da política. Esgotaram 78 e eu nada falei. Mas nada lhe foi perguntado. O depoimento, nada mais disse. O depoimento é do nosso convidado. E como parte, me dei por impedido. Vamos à frente. Depois de 78, Túlio Vargas assume a presidência do Banco Regional de Desenvolvimento Econômico. À frente, em seguida, assume a Procuradoria-Geral do Estado junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E para aí à frente ser novamente chamado para ser secretário de Estado e da Justiça novamente, já no governo Ney Braga. Já era o segundo governo Ney Braga. Como foi o governo Ney Braga, o segundo governo Ney Braga? O segundo governo não foi tão bem sucedido quanto o primeiro. Mas é muito difícil a gente reportar sobre isso, não gostaria de fazer comentários, afinal o governador montou a sua equipe, o seu plano de governo, e num processo de comparação com o seu primeiro governo, evidente que o primeiro foi muito mais positivo. É verdade que no primeiro o Paraná se ressentia do desenvolvimento de mecanismos, de instrumentos para a alavancagem da sua prosperidade. E esses instrumentos Ney Braga criou no primeiro governo. Isso também já é um pouco da tradição da política brasileira, que nunca o segundo governo é melhor que o primeiro. Então, foi isso realmente que aconteceu com o governador Ney Braga. Basicamente, quando o primeiro governo, me parece que foi o caso do Ney Braga, quando o primeiro governo essencialmente reformulador, revolucionário. Revolucionário, foi um governo de transformação. Aí vem a continuidade, que aí é só continuar colocando o tijolo, porque a base já estava feita. Terminou 82, Túlio, você então terminou o governo, vem o governo do PMDB, em 83, né? E você se afasta praticamente de todos os cargos públicos e da política. Quando eu fui para o Tribunal de Contas, nomeado pelo governador Ney Braga, ao qual sou muito grato, as minhas funções me inibiam de participar da vida política. Né? Então, era preciso, inclusive, não ter filiação partidária. Inclusive, né? Então, com isso, eu acabei me afastando das minhas bases. Aliás, eu senti muito isso, porque, na verdade, quando eu fui nomeado, a Constituição ainda não vedava aos procuradores o exercício da política, a Constituição. Mas, em seguida veio a Constituição de 88, proibindo a participação dos procuradores na política, e com isso eu fui obrigado a me omitir de qualquer manifestação nesse campo. Com isso, eu acabei me voltando mais para a minha atividade literária, a qual estou ligado hoje profundamente, as atividades do Centro de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico, Etnográfico e da Academia Paranaense de Letras, produzindo meus livros
realizando meus estudos e desenvolvendo um trabalho de expansão da atividade cultural do Estado do Paraná, hoje já também contando com o apoio da Secretaria de Estado da Cultura, com a qual nós temos uma parceria muito proveitosa. Túlio, você, nesse período que você entrou nessa área, quantos livros você foi autor? Bom, mais ou menos ao todo eu tenho publicado 17 títulos. 17 títulos sobre história do Paraná, sobre história do Brasil, e também depoimentos pessoais, discursos, coletânea de discursos que eu pronunciei como deputado estadual, como deputado federal, como secretário de Estado. Então, eu estou hoje mais vinculado a esse tipo de produção. E todos eles dentro dessa área, ou não? Todos os seus livros? Dentro da área histórica do Paraná? Exatamente, da historiografia. Em jornal? Sim, eu mantenho uma coluna na Gazeta do Povo, todos os sábados. Essa coluna se chama Porta Retrato, onde eu faço o perfil biográfico de personagens que ajudaram a construir a sociedade paranaense. Uma sala exclusiva? Exatamente, é uma sala exclusiva na mídia gráfica. Centro de Letras do Paraná, Academia Paranaense de Letras, Instituto Histórico, Geográfico, entidades das quais Túlio Vargas é membro e nas quais tem uma atividade muito... Instituto dos Advogados muito também. Intensa. Eu perguntaria o seguinte, Túlio, nesta área mais literária, como anda o Paraná? Como anda esse movimento literário no Paraná? O movimento ainda de certa forma, tímido, né? O movimento literário do Paraná, ele não tem, assim, por estar fora do eixo Rio-São Paulo, ele não tem a cobertura da mídia. Então, geralmente, as grandes publicações de livros, de crônicas, de artigos de jornal, geralmente obtém maior espaço os autores de fora, né? Dá-se, na verdade, pouco valor à literatura local, aos autores locais, com algumas exceções, como nós sabemos aí, né? 2 ou 3 exceções, que hoje estão na mídia nacional e que, na realidade, são grandes talentos, né? Pessoas de grande criatividade, como Dalto Trevisan e outros que nós conhecemos. Mas em termos, situou em termos de resposta de mídia, de promoção de mídia, até comercialmente. Agora, há um volume de produção muito grande. A qualidade. É boa a qualidade. Bom, nós temos grandes figuras, né? Uma Helena Colodi, um João Manuel Simões, são figuras consulares da prosa e da poesia, que, no entanto, não tem ressonância lá fora, o que é muito mal para o conhecimento da essência da obra que eles têm produzido, né? Mas isso eu considero o fato de estarmos fora do eixo Rio-São Paulo, que antigamente o próprio Rio Grande do Sul, com as suas revistas e seus grandes nomes, hoje nós já vemos que o próprio estado do Rio Grande do Sul também está sendo marginalizado. Minguou, que não quer dizer que internamente... Veja, o Mário Quintana não conseguiu entrar na Academia Brasileira de Letras, né? Uma lástima, né? Um poeta da mais refinada cultura, né? Então, e sensibilidade. Então, veja que a literatura, embora no Paraná haja uma produção volumosa e de boa qualidade, os nossos autores não conseguem se projetar nacionalmente. Túlio, você não é falta de incentivo de governo, não sei desse do passado, o atual, os passados, através até da Secretaria da Cultura, que tem dado algum incentivo a esses escritores? Não falta isso também? Ela só pode dar incentivo através de concursos, isso tem acontecido, né? Uhum. A Secretaria da Cultura, eu sei que tem feito concurso de poesia, concurso de prosa. Agora temos para a Feira Interamericana do Livro, que também é patrocinada pela Secretaria, também haverá um concurso para que o vencedor consiga a publicação e já com a circulação. Mas a feira é o mês que vem. E não estou vendo nada, não vi, eu já vi um pronunciamento do governador do Estado. Sim, mas as inscrições... Governador, não, mas nada. Só para... Veja bem, só para
concurso de monografias, eu tenho verificado que já estão inscritos 135 candidatos lá na Secretaria da Cultura. Então, são trabalhos de fôlego que serão examinados por uma comissão de intelectuais da mais alta representatividade nessa área, e os livros que forem premiados já serão publicados durante a feira para que eles obtenham uma repercussão, inclusive, nacional. Que nós oferecemos até a sala exclusiva, né, Nés? Podemos oferecer a sala exclusiva para a divulgação disso, que eu acho muito importante, aí à disposição da Secretaria da Cultura. Vamos ficar um pouco aqui nessa questão do prestigiamento do nosso intelectual. Não é? A nossa mídia aqui responde razoavelmente ou não à produção literária. Aqui no Estado. Tem. Não é possível, não podemos criticar, porque há um problema também de espaço, né? É um problema de espaço também, que os jornais lutam com isso, né? Então, por exemplo, jornais como a Gazeta já tem um suplemento, né? Tem a Folha de Londrina, o Estado do Paraná, quer dizer, eles procuram dar uma cobertura. Agora, na verdade, o autor paranaense, o espaço para ele não é proporcional ao espaço para autores de fora, a verdade é essa. Túlio Vargas, mais uma vez, essa mesmo. Discriminação que faz a mídia do eixo Rio-São Paulo, não só com relação ao Paraná, mas com relação à província, não é? O mais é província, somos, portanto, aí encaixados. Essa discriminação acaba contribuindo para a literatura nacional ou não? Porque, de repente, você começa lá no Rio e em São Paulo a prestigiar os autores locais, os que estão no circuito, os que têm os canais de comunicação, acabam tendo apadrinhamento. Não é? Aí nós vamos ter um saldo de qualidade, e ao mesmo tempo desprezando o resto do Brasil. Vamos ter tem um balanço e um saldo. Esse saldo é positivo. Bom, veja bem, hoje até o livro obedece a certos parâmetros mercadológicos. As próprias editoras, para publicar, elas vão examinar se aquele livro vai dar retorno financeiro. Então, se o autor não é conhecido, ele não encontra apoio, inclusive das próprias editoras. Agora, como é que ele vai ficar conhecido se ele não consegue publicar? Então é um círculo vicioso. Lógico. Né? É um círculo vicioso. Faz o que fez o Paulo Coelho. Vai vender livro no mundo e depois aqui é obrigado a engolir. E ter recursos para uma mídia, né? Se ele o seu livro não for comentado previamente nos grandes jornais, nas grandes revistas, ou até na televisão, ele não se vende. Então não vende, fica na prateleira, as editoras têm prejuízo. Então as editoras realmente, quando elas vão editar, elas fazem uma pesquisa de mercado para ver se aquele livro é vendável. Se não for, prateleira. Sexta, não é nem prateleira, sexta. Isso não é bom. Eu acho que já estamos de horário. Estamos caminhando ao final do programa. Túlio, realmente chegamos praticamente ao final do nosso tempo. Mas não vamos encerrar sem antes ouvir as suas considerações finais e principalmente nessa área da nossa literatura, a sua recomendação, o seu conselho, não é? Que rumo poderia traçar para aqueles que estão trabalhando na área, estão se iniciando na literatura. Na verdade, nós temos que ter, nessa área cultural, nós temos que ter ousadia, nós temos que romper barreiras. E até há um bom sinal agora, este mês, porque a Academia Brasileira de Letras ofereceu à Academia Paranaense de Letras um espaço para a exposição do nosso acervo histórico, porque a Academia Paranaense completou 60 anos de existência e produziu uma amostra, né, do seu acervo, desde o começo, os primeiros acadêmicos, em pôsteres, né, uma coisa muito bem feita. Então, este mês será exposta na Academia Brasileira de Letras essa mostra da nossa academia. Já é um sinal muito alentador de que nós estamos rompendo as nossas barreiras, a nossa timidez, estamos já indo para o Rio, né, mostrar o que a academia tem produzido, mostrar a cara da nossa academia, para que nós possamos ser aceitos espontaneamente nos meios culturais da cúpula nacional.
porque provavelmente com esse trabalho de aproximação e de integração com a Academia Brasileira de Letras, nós poderemos fazer disso um canal para que as nossas vocações literárias, as nossas figuras, os nossos valores culturais possam obter trânsito no eixo Rio-São Paulo. Então, eu acho que esse já é um dos caminhos. Há outros tantos que seria difícil aqui a gente enumerar, dada a exiguidade do tempo. Mas é isso, eu acho que ao Paraná falta, na verdade, um pouco de ousadia, não só no campo cultural, mas também até no campo político, não é? É verdade. Mas nós estamos melhorando, nós sentimos que o Paraná já está sendo ouvido também nos grandes auditórios da República, e eu acredito que chegaremos àquele estágio ideal de progresso cultural, de desenvolvimento político e econômico. Este é o nosso propósito, é o nosso sonho, e esperamos ser concretizado ainda neste século. Túlio Vargas, homem público, político, escritor, historiador, muito obrigado pela sua participação em Sala Exclusiva dessa noite. Muito obrigado e tenha uma boa noite. Você, telespectador, muito obrigado por ter estado conosco durante todo esse tempo. E vamos voltar a estar juntos no próximo domingo com mais uma apresentação de Sala Exclusiva.